Olá, tudo bem? Mais uma entrevista hoje com Marina Sassi, metalúrgica, e hoje falando sobre cerâmica e arte. Tudo bom, Marina? Tudo bom, Emerson? Fico feliz de estar aqui com vocês do canal Plural, uma grande oportunidade da gente bater um papo aí. Muito obrigado pela tua presença conosco. O canal Plural, que é a TV comunitária, então, de São José dos Campos, e é um espaço aberto para todos, né? Poder participar, enviar seu vídeo, fazer uma entrevista e ajudar a difundir a cultura, a arte, né? Aquilo que é relevante para a população de São José dos Campos e também, por que não, para o Brasil e para o mundo, já que a gente consegue hoje um alcance bem interessante com a internet. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, tá bom, Marina? Tá ótimo. Acho que a TV comunitária devia ter mais incentivo, acho que é uma ferramenta muito importante, é como você disse, para a gente chegar a uma população, né? Então, estou feliz de estar aqui participando com você. Obrigado. Vamos falar um pouquinho então sobre cerâmica e arte. Conta pra gente como é que foi essa história, como que isso entrou na tua vida? Então, Emerson, isso sempre esteve na minha vida de alguma forma. Por muito tempo eu morei dentro de um ateliê de cerâmica. A minha mãe, ela sempre foi autônoma e trabalhou em diversas áreas, mas sempre muito ligado à arte, né? E desde que eu, enfim, tenho a idade da minha filha hoje tem 6 anos, né? Ela sempre ou deu aula fora ou em outros momentos ela tinha o próprio ateliê e também era onde a gente morava. Então, muitas vezes a sala de casa cheia daquelas peças, vasos, pratos, artigos de decoração de cerâmica. A gente tinha o forno, né, que é um forno Ah, industrial, né, isso é que muito chega. interessante. Você tinha aquelas peças assim que coloca o barro no meio e vai moldando? Como é que chama? Então, minha mãe ela trabalhava principalmente com a pintura na cerâmica. Ah, entendi. Existe aquele que a gente até lembra do Ghost, né? O pessoal É fazendo. aquela coisa que fica rodando, põe o barro É, ali, vai moldando. Como chama aquilo? Eu nem sei o nome É daquilo. torno mesmo, é É um torno. torno. É que hoje torno a gente pensa na indústria, né, para fazer metal e tudo mais, mas para cerâmica também é o torno. Inclusive aquele artesanal de confeiteiro, sabe que eles fazem bolo? É Sim. torno. E eu já até cheguei a brincar, né, um pouco com isso, mas o que eu acompanhei por mais tempo foi a pintura. E existem vários tipos, né? Tem a porcelana, e a gente trabalhava com o que a gente fala de baixo esmalte, ou seja, a gente pega a argila crua, né? Pinta ela, passa o esmalte, depois queima nesse forno, que aí você pode usar como prato, como utilitário mesmo, como panela, muitas vezes, né? Que legal. Então, não, nesse tipo que a gente trabalhava, o forno ia 980 graus, E o né? forno ficava. Você falou que era na tua casa, então você tinha um quintal e tinha um forno. Como é que era isso? A gente tinha assim, eu mudei bastante ao longo da minha vida, mas a gente sempre colocava na área externa, né? Porque você colocar dentro de casa uma coisa assim é até perigoso, né? Sim, Teve que colocar numa espécie de porão e aí a gente teve que fazer todo um revestimento com manta, isolamento térmico, não por conta da alta temperatura pode até pegar fogo, né? sim. Tem muitas fábricas mesmo que trabalham com isso até hoje, só que a gente faz esse processo artesanal. Então, assim, é isso. A história da minha vida é também um pouco. Tem muita foto de eu dentro de casa com essas peças, é bem interessante. A cerâmica é uma coisa bem interessante mesmo, como você falou, né? Desde a escolha da argila, do barro, né? Para você depois manusear aquilo, dar forma, né? E depois ir para um processo aí de pintura. Então, se puder explicar um pouco como é que era esse processo, né? De Sim. artesão, né? Vamos colocar dessa forma. Assim, eu posso falar um pouco sobre o que eu passei, mas eu gosto de fazer um resgate até mais histórico mesmo, né? É possível contar a história da humanidade através da cerâmica também. Então, se você for ver os primeiros artefatos que a humanidade começou a produzir, tinham a ver com isso, né? E tem até Uhum. uma questão mais mística, se você, para quem gosta disso, né? Então, assim, você pega todos os elementos da natureza. Então, ela vem da terra,
você molda ela com a água nesse torno que você falou, né? Ela precisa secar no ar, porque se ela não secar, depois ela trinca, ela quebra. E depois de todo esse processo, ela vai no fogo, né? Legal, Então, os 4 elementos então aí, né? Que é terra, exatamente. água, ar e fogo. E é isso, assim, eu acho que justamente por essa conexão com a natureza, desde o começo da humanidade você já vê. Primeiro, né, nas formas mais simples, né? Cumbucas, copos, pratos. E depois o desenvolvimento, né? Conforme o desenvolvimento da tecnologia, também isso se expressou nessa área que é da cerâmica. Mas você pode ver, por exemplo, peças egípcias, celtas, gregas, da mesma forma que anteriormente se fazia pintura nas paredes, a gente tem muito da história contada também nas pinturas em cerâmica, né? Em museus que você vai, é possível apreciar isso também. E hoje que a gente está, né, no século XXI, nessa loucura que a gente está vivendo, ainda existe muito a cerâmica artesanal, né, mas a maior parte da cerâmica produzida é em escala industrial. Sim. Né? Azulejo, seja para itens como é que fala? No banheiro, né? As peças do banheiro. Porcelanato, esse tipo de coisa. Exatamente. Mas também utilitário, né? Prato, a gente vê bule, panela. Sim. Né? O que Eu é acho muito bom, interessante. né? Comer uma comida assim no fogão a lenha, com um tacho de barro, é muito gostoso. É muito bonito. E eu acho que também cria uma certa identidade nos lugares onde isso tem um incentivo, onde ganha uma projeção maior, você relaciona também esse item que você tem com o lugar que você foi, né? Aqui em São Paulo tem a cidade de Porto Ferreira, que você vê muita cerâmica. Existe a cerâmica preta, que vem do México. Deixa eu ver, não sei nem se vai dar para eu Pega mostrar lá, aqui. se tiver aí. Eu tenho uma caveirinha. Ah, que Eu sou legal. apaixonada por ela. Ah, dá para Né? ver bem. Assim, Levanta um pouquinho só para eu ver mais de perto, assim. Aí, essa veio do México. essa veio do México. E lá, essa cerâmica preta, ela é muito conhecida. Tem lá o Né? Dia dos Los Muertos, uma coisa assim, não é? Que é o Isso. feriado e tudo que eles comemoram, né? Lá eles têm uma relação muito, muito diferente da nossa com a morte, né? Lá o Dia dos Aham. Mortos é uma comemoração, uma festa de homenagem aos seus ancestrais. E é isso, essa caveira que é um símbolo deles também é expressa essa cerâmica preta, que é característica de lá, e também é utilizado como utilitário. Tem panela, tem uma série de coisas, né? Aqui Eu no, acho. no Brasil, se a gente quiser fazer essa cerâmica preta, também faz, né? Ou não? Faz sim, você encontra. Tem cerâmica preta, existe preta, existe branca, né? Quando eu era criança, a gente usava muito, como a gente pintava em cima, a branca permite uma variedade maior de cores, né? Mas tem a branca, tem a vermelha. A vermelha é a mais conhecida, aquela que parece barro mesmo, né? Isso. Até, tem vários tipos de cores. E depois, como você trabalha em cima dela, também muda bastante, né? Então, você tem, como eu falei, variações que vão de 500 a 1.200 graus, né? Então, Certo. também faz parte aí da evolução tecnológica do homem, né? E esse cozimento, né, que se faz do barro no forno, nessa variação aí de 500 a 1.700 graus, é para atingir um fim específico, você sabe, ou é por conta de limitação mesmo do forno? Não, de acordo com o objetivo que você tem mesmo. Então, depende da tinta, depende do esmalte que você usa, depende do tipo de argila, né? Uhum. Então, são duas etapas, né? Primeiro você pega lá a argila com água, molda, aí você tem que esperar ela secar, você coloca ela ainda molhada, ela explode mesmo, impressionante, vira pedacinho. Então, primeiro você, pelo menos no processo que eu fazia, né? Pode ser, inclusive, que tenham hoje modos diferentes, mas como a gente fazia, era isso. Primeiro pegava a argila sem nada, e aí você fazia uma queima, que é uma queima mais baixa, mas para você dar resistência a ela. Aí, a partir do momento em que ela já teve uma primeira queima no forno, aí você usa a tinta específica, né? E aí tem vários tipos de tinta, e aí, principalmente, de acordo com a tinta, você usa o que a gente fala de alta temperatura, são as que vão a 1.200. Normalmente são reagentes, né? São tintas... sabe quando a gente vê aquela que parece...
lembra um pouco na forma as pinturas rupestres, né? Que tem um pouquinho de pedrinha, assim. Sim. É de alta. A de baixa temperatura, que é a que vai a 980 graus, ela é mais lisa, mais, sabe, mais sem, digamos assim, interferências. Uma coisa que eu vi, desculpe te interromper, você falou da questão da reação que acontece dentro do forno. Eu vi um outro documentário um tempo atrás, eu acho que é aqui na região do Vale do Paraíba mesmo, que você tem até um evento, as pessoas vão lá, fazem, depois põem a sua cerâmica no forno, né, pintam. Sim. E lógico que depois que sai do forno mudou a cor, é um outro vaso, né? Então é uma surpresa assim ver como Sim. que é aquela criação. Não sei se você chegou a ver alguma matéria sobre isso aqui no Vale do Paraíba. Olha, eu tive essa experiência prática, né? Isso. Tem coisas assim das mais variadas, desde uma tinta que você passa, ela é rosa ou cinza e acaba ficando verde. Não é uma coisa assim que vai do amarelo para o vermelho ou do verde para o azul. São coisas opostas, sabe? Sim. Isso. Desde situações como essa até o que a gente fala assim do cotidiano, que você passa tinta de qualquer cor e depois o esmalte que a gente passa em cima, ele não é transparente no momento que você passa. Então é até engraçado, porque você faz uma pintura, né? Você se expressa ali, você coloca o que você deseja, e quando você finaliza, você pega um esmalte, na época era o rosa que a gente usava, e passa por cima. Parece que você está apagando tudo que você está fazendo, sabe? Uhum. Aí você põe esmalte rosa em cima, e aí vai para o forno, e aí é uma experiência muito interessante também tirar as peças do forno, né? Porque, claro, você tem uma projeção, né? Eu quero que aqui fique dessa forma, eu quero que ali fique assim, mas o resultado final mesmo você só vê depois da queima. Então, a 980 graus tem que ir descendo devagar para não dar choque térmico, né? E o momento de tirar aquelas peças do forno é muito interessante. Né? Aquela felicidade, às vezes dá errado também, aí gera uma frustração, enfim. Deixa eu perguntar, essa é uma parte interessante, né? Depois que você tem a cerâmica pronta, assim, em termos de pintou e vai levar ao forno, quanto tempo normalmente fica no forno? Olha, eu não lembro muito bem, né? Mas deve ir umas 12 horas pelo menos. Porque aí você não pode nem subir e nem descer de forma abrupta. Você tem que manter aquela temperatura e quando for tirar tem que ir esfriando aos poucos. Exatamente. Imagina você pegar um vidro, você dá um choque térmico nele, ele vai quebrar, né? Sim. Assim, parece um pouco o vidro também, né? E às vezes acontece até dentro de casa, assim, se você pega uma cerâmica que não seja específica para cozinhar, né? Às vezes a pessoa tem caneca, por exemplo, que é menos resistente, esse tipo de coisa, às vezes coloca no congelador, né? Sei lá, com sorvete, e às vezes acaba acontecendo de soltar a alça, né? Uma vez aconteceu comigo, há um tempo atrás, eu ganhei uma caneca assim de cerâmica pintada à mão e muito bonita. Aí eu peguei essa caneca e coloquei na máquina de lavar louça. Foi uma surpresa a hora que eu tirei, depois derreteu tudo, né? Estraguei o presente. Nossa. Ou seja, isso acontece por quê, né? Porque não foi ao forno. O certo é ir ao forno para ter a fixação da tinta? Então, depende do tipo de material. Dizendo assim, eu não dá para saber, né? Depende, porque como eu falei, tem um material específico para cada coisa. Então, assim, aquela panela de cerâmica mesmo que a gente tem, né? Não é a mesma, não passa, por exemplo, por esse processo que eu trabalhava, que era de 980 graus. Né? Então, a gente trabalhava com baixo esmalte. Normalmente é aquela porcelana mais parecida, inclusive, com azulejo de casa, né? Que a gente vê aquilo que pode no fogo. Sim. Cada material é muito diverso, cada material suporta um tipo de coisa. Então, quando você tem algum interesse em comprar, em fazer, é interessante também perguntar, né? O que suporta, tal. Porque senão, infelizmente, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Aconteceu, eu fiquei super frustrado porque era um presente, né? E fiquei com uma cara muito sem graça porque estraguei o presente. Mas fazer e não sabe o que falar, né? Não, olha, perdão, desculpa, foi pintado à mão, tudo, e eu estraguei.
Mas foi isso, foi a máquina de lavar louça e quando saiu já acabou a cerâmica, não tinha mais tinta nenhuma, virou uma caneca normal branca, né? Enfim, Nossa, pode é, ser. Porque também tem gente que trabalha. É que eu acho que em caneca é mais difícil porque ela não pode ser porosa. Para você beber alguma coisa, ela precisa ter um certo isolamento ali, né? Mas sim, tem gente também que trabalha com a cerâmica só com essa primeira queima da argila, que não faz a pintura após, que não faz a queima após a pintura, que eles falam assim, é tinta fria, né? E entendi. tem artes bonitas nesse sentido também. Então, assim, é um leque de variedades muito grande, né? Eu trabalhei, cheguei a trabalhar não só acompanhei com a minha mãe, né, durante a infância, mas cheguei a trabalhar tanto em fábrica de cerâmica quanto ateliê, né, mais artesanal. E a gente vê bastante coisa, assim, né? Mas eu sempre tive mais ligada com essa cerâmica que a gente chama de baixo esmalte, né? Que Certo. suporta, assim, ela suporta, né? E num lugar um pouco mais quente, o que ela não suporta é esse choque térmico muito forte, né? Até a panela mesmo é possível, mas ela é uma cerâmica um pouco mais delicada. Não chega ao ponto assim de você lavar e sair, né? Sim. Um pouco mais delicado assim. E você tem hoje, assim, vários tipos, né? Hoje não, desde sempre, vários tipos de cerâmicas, né? Desde aquela que você realmente, como a gente está falando, usa, por exemplo, para beber água, para armazenar coisas, para cozinhar, né? E tem aquelas cerâmicas que são puramente chamados, vamos supor assim, bibelôs, né? De enfeite. Sim, Você chegou a trabalhar com todos esses tipos de cerâmica? sim, a gente fazia uma coisa que era muito comum, era o pessoal pedir número para casa, né? Então, Ah, por exemplo, sim. eu gosto de, sei lá, coleciono coruja. Eu tenho uma tia que coleciona coruja, né? Ah, eu quero fazer um número para minha casa aqui que tem esse tema. Então, você fazia um desenho bonito com o número, colocava ali as coisas que a pessoa gostava, às vezes uma cor que tinha a ver com o que a pessoa acabou de pintar. Tinha também busto, né? Busto é uma coisa comum Sim. na... E tem uma questão também que eu acho que a cerâmica, não sei se é fato ou não, ela foi sendo substituída um pouco pelo gesso ou são artes diferentes, né? Porque o gesso também você molda, seca rápido, depois as pessoas pintam. Isso é um outro tipo de arte ou pode ser encaixado aí junto com a cerâmica? Eu acho que no sentido como é que fala? Da gente moldar, né? Tem gente que trabalha com isso, também trabalha com resina, durepox, né? Eu acho que depende muito do que você quer fazer com ela, né? Mas às vezes o gesso ele pode cumprir sim um papel. Se você quer fazer algo que não vai, eu acho que o gesso ele é um pouco mais, como é que fala? Mais frágil, né? Sim. Não vai cair muita água, não vai, enfim. Ele pode sim ser substituído. Mas a cerâmica, de forma global, eu acho que não, porque ela, justamente isso que a gente está falando, ela é muito versátil, né? Você pode Sim. usar em muitas coisas, né? Ela tem é o que você falou, ela tem uma raiz cultural muito grande e é um material preciosíssimo, né? A cerâmica. Tanto é assim que muitas peças espaciais, né, acabam usando a cerâmica como revestimento. Tão Sim, importante é a cerâmica, né? No nosso meio, inclusive, não só doméstico, mas também industrial, né? e alta tecnologia, né? Não é coisa. Então eu falei assim, desde os primórdios, né, que faziam aquele instrumento básico para conseguir beber uma água, até, como você está falando, produção de alta tecnologia pode utilizá-la com um meio específico, às vezes de uma questão térmica ou de isolamento, ou por uma, não de isolamento, mas por uma questão, enfim, elétrica, depende muito, né? É muito, muito versátil. E eu acho que existem essas duas esferas. Uma é industrial, que daí eu acho que é muito forte ainda, a gente vê em azulejo, vê em muita coisa, mas do ponto de vista artesanal é muito interessante, porque é uma coisa que dura, pode ser muito personalizada, tanto na moldura, na escultura, né? A pessoa que faz a peça já fazer, tem gente que faz com relevo, né? Tem gente que pinta em cima, é, ou depois na pintura, né? Às vezes faz uma caneca com o nome da pessoa, isso é um carinho, uma Sim. coisa assim personalizada para ela. E é muito, muito legal para É, quem faz.
A minha Quem eu dá é para quem derreti, recebe. a minha eu derreti na máquina, mas era Ali essa não foi possível. a intenção, realmente. Ô Marina, deixa eu te perguntar um pouquinho mais assim, não sei se você está confortável para falar sobre isso, mas a sua trajetória, assim, desde criança, família, até depois você migrar para a sua formação e hoje você é metalúrgica, né? Você pode dar esse overview um pouquinho para a gente de como foi essa trajetória, cidades que você passou, não sei. Sim, não foi algo que aconteceu assim, eu não sei exatamente quando foi o start, mas teve um processo interessante, né? Como eu falei, criança ainda, enquanto criança, eu já tinha contato com bastante questões técnicas, né? Não porque eu trabalhava, mas por conta do cotidiano, da relação intensa. Então, minha mãe dava aula, muitas vezes eu ficava rondando ali, né? Às vezes ela pedia uma ajuda, eu ajudava. Como criança faz trabalho doméstico, como eu disse, como esse ambiente estava dentro de casa, eram coisas que eu ia fazendo também. Às vezes você pede para a criança, né? Enxuga a louça, se dá o paninho para ela. Eu ia fazendo um pouco isso, né? Às vezes ela Legal. pegava, vai esmaltando aqui com cuidado, não pode ser com força, senão você puxa a tinta. Então, assim, uma das minhas primeiras questões profissionais, eu acabei utilizando um pouco isso também, né? Então, eu consegui emprego, primeiro em ateliês artesanais de cerâmica mesmo, né? Para fazer um pouco disso, né? Eu acho que eu não desenho bem e tal, mas eu arriscava, né? Arriscava, fazia, pintava. Então, cheguei a trabalhar como desenhista um período. Como eu falei, eu acho que depois não foi para frente, tinha a ver com isso. Mas depois dessa experiência nos ateliês artesanais, eu também fui para uma fábrica e já trabalhava com a cerâmica numa. Era uma fábrica pequena, não era uma fábrica grande, tinha umas 10 pessoas ali, mas já era um ambiente bem diferente, né? Que não era. O que a gente produzia não era aquilo que a gente estava falando agora há pouco, daquela coisa personalizada, entendeu? Era aquele ambiente de fábrica no sentido daquela rotina, né? Mas Sequencial, né? você ia, vamos fazer papagaio, né? A gente tinha umas esculturas de papagaio, então você ficava fazendo imersão, né? A gente fazia imersão no esmalte, colocava a peça inteira no balde assim de tinta, de esmalte e tirava, né? E depois montagem do forno. O forno ele é delicado de você montar, porque se o esmalte ele gruda no forno. Então você precisa colocar a peça e colocar vários revestimentos para montar estruturas que não encostem na peça. Então embaixo, você pode reparar depois. Toda peça de cerâmica embaixo, ela tem uma parte que é crua. Ela não é inteira esmaltada. Sim. Né? Faz esse exercício, a gente vai ver. Tem a ver com isso, porque se ela for inteira esmaltada, ela fica grudada ali no forno. Ah, sim. Ela vai fazer uma Então, fusão com o forno e depois para tirar só quebrando. a gente chama de refratários, né? São como prateleiras, assim, que você coloca. Você coloca conezinhos assim e coloca um refratário em cima. Aí você coloca as peças, você vai montando, né? Cada fornado tem uma estrutura física diferente. Certo. Bom, então foi isso. Então eu acabei entrando um pouco na indústria através daí. E aí nessa fase eu morava em São Paulo ainda, né? E aí eu fui para o Senai, né? Fiz mecânica, porque assim, por ter contato com essas peças industriais, eu me interessava, na verdade, pela manutenção. E aí eu fui, olha como a vida é doida, né? Eu fui fazer curso técnico em mecânica, sou técnica mecânica, mas acabei. Hoje eu sou eletricista. Eu fiz um outro curso técnico no Senai também. Na época existia uma bolsa de estudo, né? Eu estava precisando. E aí hoje eu trabalho como eletricista. Então não foi assim aquela linha reta, sequencial, onde você vai sempre numa mesma linha. Foi uma trajetória um pouco sinuosa, né? Passando por diferentes experiências mesmo, Isso é né? muito enriquecedor, né? Você falou uma coisa no começo da tua fala e contando a tua história que eu acho que é fundamental para o ambiente doméstico, que é o quê? A criança, ela, pelo menos em minha opinião, ela perceber a atividade laboral do pai, da mãe, né? E Sim, ela, de certa forma, participar ajudando com mínimas tarefas, que é para ela começar a ganhar responsabilidade, tem curiosidade pelo assunto, não é verdade? E ela é, sente parte daquilo.
o que é muito importante para o seu desenvolvimento aí de Sim, disciplinar, intelectual, né? Eu sim. acho que isso foi muito bacana. Então, é de se valorizar muito. Eu percebo que hoje em dia, Marina, eu queria a sua opinião nisso. Parece que as crianças estão cada vez mais distantes dessa realidade que o pai vive ou que a mãe vive muitas vezes. Você não acha isso também? Então, a minha experiência, né, foi com uma relação muito próxima do trabalho da minha mãe, porque tinha essa questão do trabalho dentro de casa, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia, muita gente foi forçada, né, a voltar para dentro de casa, só que muitas vezes num trabalho, como é que eu vou dizer assim, mais administrativo, né? Então, muitas vezes o trabalho da pessoa dentro de casa é ficar no computador, né? Então, acho que cria essa dificuldade. Mas eu penso, porque, obviamente, cada lar é um lar, cada situação é uma situação, né? Mas eu acredito que o trabalho doméstico ele é muito importante, né? Porque em qualquer casa vai existir. Porque se você está numa casa, você está num ambiente doméstico. Então sempre vai ter uma cama para arrumar, né? Sempre vai Verdade. ter para lavar. E eu acho que é assim, eu sou absolutamente, né? Qualquer pessoa em sua consciência contra o trabalho infantil, claro, Claro, né? isso é um absurdo. Trabalho infantil. É um absurdo. Mas não tem nada a ver, tem a ver com você. Acho que faz parte da maturidade emocional também, entender que existem funções que servem ao coletivo, né? E começa muito nessa esfera. Acho que a escola também cumpre um papel fundamental, né? Claro, nesse sentido. Você, né, que eu estava falando de você trabalhar a coletividade, você entender que o que você faz aqui afeta outra pessoa. Mas eu acredito dentro de casa também. E às vezes, na correria, né, a gente sabe como é que é a vida da maioria das pessoas. Né? Às vezes, É, na correria, é fácil você pegar e lavar um copo do que você chamar uma criança e falar, vem aqui me ajudar, né? É uma coisa que às vezes vai levar mais tempo. Mas mas eu acho ensina, né? Verdade. que, e eu acho que tem que ser feito de forma prazerosa, eu não acho que tem que ser uma obrigação, né? Não é um Criança castigo, né? mas eu falo assim, Elis, minha filha chama Elis, né? Falei, Elis, vem aqui me ajudar, vamos fazer junto. Ela gosta de brincar com água, às vezes eu fico lá, quando a louça é grande, fica mais fácil. Fico lavando a louça ali, dou uma boquinha para ela, ela fica brincando com sabão mais de fato lavando a louça. Isso é excelente, excelente. Eu acho que é importante, sim. E é uma Não, forma de se cuidar de né, nesse aspecto também. não, concordo plenamente. Imagina trabalhar com cerâmica, que mexe com vasos, objetos, pintura, super divertido, né? Porque você vai para a escola e faz lá aula de educação artística, por exemplo, né? Ou artes, né? Aí você É. pinta, as crianças adoram isso. Imagina você crescendo dentro desse ambiente e vendo lá objetos interessantes, né? Não poder participar disso era até um crime, eu acho. E assim, eu me sinto muito privilegiada, né? Porque meu pai, por exemplo, ele trabalhava com construção civil, não é um ambiente que você pode introduzir a criança de alguma forma, né? Agora, minha mãe trabalhava com isso e ela trabalhava como artesã, então uma expressão de arte muito forte, né? Então você permitir uma criança, a gente sabe, criança pega um papel, desenha de tudo que vem na cabeça, né? O que é Sim, real para a criança não existe um limite muito definido, né? Você permitir para essa criança ter essa experiência é muito terapêutico, né? De ter essa experiência de fazer isso em um objeto que depois ela vai usar no seu cotidiano, seja um prato, seja uma. Esqueci como é que chama aquelas garrafas que tem copinho em cima. Ou qualquer coisa, permitir ela fazer algo que ela vai utilizar, mas também essa questão muito lúdica que tem na cerâmica, que você puxou, que eu acho legal, transformação, né? Ela tem essa capacidade de visualizar algo futuro. Enquanto ela está fazendo, não é o que vai ser produzido, ela está fazendo algo que vai ficar diferente. Então, também é parte desse amadurecimento dela, de entender, né, como as coisas têm um tempo, como as coisas funcionam. Então, eu me sinto muito exato. de ter tido realmente essa experiência enquanto criança, entendeu? Eu sei que a Legal. maioria não tem. Minha mãe é uma artista que eu admiro muito até hoje. Hoje ela trabalha menos com cerâmica, mas com outras expressões. Mas esse período que eu tive com ela, vendo essas transformações, essas magias, a cerâmica entrar fosca, sair brilhante do forno, foi muito, muito mágico para mim. Eu fico muito feliz. Eu também tenho certeza que é bastante enriquecedor ver essa transformação toda e aquele ponto que você falou, né? Você trabalha aí os quatro elementos interessantes, né?
Então, que é a terra, a água, o ar e o fogo, né? Isso é muito interessante. E como isso Então, eu interage, acho. dá forma depois, né? E como fica. Então, é bem didático, eu diria que é bem Sim. didático. E hoje, eu sei que a vida é corrida, né? Você trabalha, é eletricista e tudo. Hoje você não tem mais contato, assim, fora consumir? Não se arrisca a pintar um vaso? Olha, com a cerâmica eu tô bastante distante, é mais consumo mesmo, eu aprecio muito todo lugar que eu tenho oportunidade, como eu mostrei essa daqui, já deve fazer uns 10 anos que eu tenho já, é meu xodózinho. Então gosto muito, aprecio muito, mas eu não consigo fazer, até porque tem essa limitação do forno, né? A gente não tem mais o forno, então fica bastante difícil. Mas eu acho que a arte, ela tem que estar, ela tá na vida de todo mundo. As pessoas falam, não consumo muito arte. Mas você não ouve Consome. você não assiste uma série, né? Você não assiste um filme. A gente não vive sem a arte, né? Então, me faz muito bem. Assim, a gente ainda pinta, aproveito e falo, é para brincar com a minha filha. Eu vou, pego o lápis de cor e fico igual criança junto com ela. E isso me faz muito bem, né? E Bacana. produzindo, sai da Desculpa, cabecinha. desculpa te interromper. Fazer uma pergunta assim, um pouquinho invasiva, talvez. Tua filha tem quantos anos hoje? Ela tem 6 anos de idade. Ela é 6 de anos. É uma fase bem criativa, então. muito, é um barato. Ontem ela fez 2 pessoas conversando, fez o balãozinho, ela não escreve ainda, né? Ela estaria num processo de familiarização que eles falam, né? Mas não sei como é que vai ficar com essa questão da pandemia, um ano longe da escola, né? Mas ela faz o balãozinho e faz umas minhoquinhas assim, né? E aí depois vem contar a história do que eles estão falando, né? Que Então, legal. assim, eu gosto muito de quadrinho também, aí já aproveito para mostrar para ela algumas coisas mais infantis, né? Boa. Isso é E importante. a gente vai introduzindo dessa forma, tanto a leitura quanto também a apreciação, né, de todas essas questões. Legal. Olha, nosso tempo está indo embora, tem outra programação daqui a pouco, mas eu queria ficar batendo papo disso. Veja se você consegue, ainda nesse assunto, sei lá, falar com a tua mãe lá, ver se ela tem algumas peças ainda para um dia você mostrar para a gente. Eu com certeza eu falo sim, posso inclusive convidá-la, tenho certeza que ela vai gostar muito. A gente tem muita foto, né? Porque na época não era essa facilidade que a gente tem com a internet hoje, né? Uhum. E foto impressa, inclusive, que quando você ia para um lugar para você mostrar o seu trabalho, você tinha que ter um catálogo, né? Sim. Hoje a gente tem as redes sociais, assim, olha aqui nas redes sociais o que a gente. Então tem muita foto impressa ainda, que traz muita história, né? Cada pecinha que a gente fez ali, a gente lembra como é que era. E cada feira que a gente levava era aquele monte de plástico bolha. Imagina a criança com aquele monte de plástico bolha enrolando cada peça. Ficar estourando Né? aqueles barulhinhos, né? Exatamente. Era muito interessante, mas com certeza eu vou adorar voltar aqui, chamar ela, trazer foto, mostrar para o pessoal. Legal, bacana. Eu vou fazer propaganda de uma outra amiga aqui do Canal Plural, né? Sempre participa conosco, chama Silene Lima, é uma professora. E ela gosta de escrever e tem livros de contos, né? Que ela cria e sempre tem um fundo lá de passar conhecimento, valores, esse tipo de coisa. E eu acho que Que é bem legal. interessante aí, se você tem filha nessa idade, é bem legal que ela tem um material lá em 3 idiomas, né? Português, espanhol e inglês. Acho que é uma coisa interessante que eu indico aí para todas as mães e pais aí para poder conversar e bater papo com seus filhos. Bem Ai, legal, viu? indicações nesse sentido são sempre boas, mas eu falo que hoje em dia está sendo cada vez mais, que a gente precisa, né? Imagina, se para a gente é difícil essa pandemia, esse isolamento, esse distanciamento, para eles e para elas, eu acho que é bem mais complicado, né? Então a gente tem que se virar aí para entreter, É, porque a gente fica chateado, né? Sente falta daquele abraço, de ficar próximo das pessoas. é, E ela sente falta da escola. E claro. eu procuro também trazer a arte, né? Contar historinha de noite, conversar, Sim, pintar. esse tipo de atividade lúdica, né? Bacana, mas vou te incentivar. Compra lá uns giz de cera e umas pecinhas e reproduz isso para tua filha, porque é uma arte muito bonita essa da cerâmica, eu aprecio bastante também. Sempre que vou em feiras livres eu olho, né?
ou quando às vezes a gente está viajando, para naquelas lojas de estrada e tem aqueles vasos, jarros, panelas, né? Coisas bonitas. Você falou dos números das casas, né? Então é uma arte muito bonita, é grande, está espalhada por aí, muito legal saber que você viveu isso e é uma artesã, vou te chamar de artesã daqui para frente. Pode ser chamada também, metalúrgica artesã, vou colocar um hífen ali. Muito bom. Marina, é isso. A gente precisa, infelizmente, encerrar e o convite está aberto para você voltar a conversar conosco aqui no Canal Plural, tá bom? É uma pena, e queria também bater papo, mas agradeço muito, Emerson, você, o pessoal do Canal Plural. Como eu disse, eu acho que a TV comunitária tem que ser incentivada, fortalecida. Então, quero sim voltar quando for possível. Bem, e se você tiver alguma pessoa interessante que queira indicar também um artista, um cantor, né? Um empresário que seja, alguém que é relevante para a cidade de São José dos Campos, para o Brasil, para o mundo, né? Contato, o Canal Plural agradece, tá bom? Eu que agradeço, Emerson. Então tá bom, essa foi a entrevista aqui com a Marina, nossa metalúrgica artesã, para o Canal Plural. Não deixe, mais uma vez, de curtir a nossa página no Facebook, acompanhar lá todos os vídeos que a gente posta. O canal no YouTube, que também está começando, ele precisa lá de inscritos. O Instagram e também o canal 3 da NET Claro, que é a TV por assinatura, né? Então, se você tem assinatura da NET Claro, pode sintonizar o canal 3. E em breve estaremos também na Vivo Fibra. Então, muito obrigado você, espectador, que acompanhou aqui essa entrevista muito descontraída e muito divertida com a Marina. Obrigado, Marina. Eu que agradeço. Um beijo, um abraço para toda a audiência. Até já, então, vou fechando aqui e até a próxima.